de programação web, na nossa disciplina aí de programação para web, e hoje a gente vai falar um pouquinho do desenvolvimento web já utilizando uma linguagem efetivamente, a linguagem JavaScript, que se você deve recordar, na primeira aula da nossa sequência de 3 aulas até o momento, nós vimos aí um pouquinho sobre HTML, né? Nós percebemos a importância do HTML na construção das páginas, o conteúdo da página propriamente dito. Na sequência, na segunda aula, nós estudamos um pouquinho de CSS, que é o camarada aí dessa dupla responsável pelo visual dessa página, né? Ele é responsável por estilizar essa página, nos permite criar um visual de uma página bem interessante, tá? E na aula de hoje a gente começa a falar efetivamente do terceiro elemento nesse conjunto aí utilizado para desenvolvimento web, que é o JavaScript, que é efetivamente considerado uma linguagem de programação e é o cara dos 3 responsável por criar, né, por dar esse caráter mais dinâmico para as páginas web, aí, responsável também do ponto de vista do front-end da página por dinamizar essa página, tá? Então vamos comigo para o slide, eu vou te mostrar um pouquinho hoje do conteúdo. A gente tem aí a unidade de ensino de número 3, a nossa terceira aula. A proposta de hoje é desenvolver contigo competência aí, no sentido de conhecer e compreender a linguagem JavaScript e seus recursos para desenvolvimento web, tá? Então, nós temos aí um resumo básico que tem uma relação bastante próxima aí com relação à competência. Bom, na nossa primeira situação problema, aí, o nosso contexto inicial, imagina o seguinte: você foi contratado por uma organização, essa empresa, essa instituição, você entrou no time basicamente no momento ímpar da instituição, ela está fazendo uma campanha aí que pretende ouvir a opinião dos seus clientes, tá? Independente de qual seja essa campanha. E um dos canais de comunicação que essa empresa está utilizando muito é um formulário, é uma espécie de fale conosco, que nós já havíamos conversado nas aulas anteriores, que ele quer disponibilizar para o seu cliente, para o seu potencial cliente, ou para o usuário, de modo geral, que acesse essa página, para que o usuário possa dar a sua opinião a respeito dessa campanha em específico, tá? Ao finalizar o envio dos dados desse formulário, imaginando que a gente tenha lá um formulário simples, não precisa de muita coisa, tá? Um nome, um campo de assunto e um campo de texto que essa pessoa pode digitar para a instituição, para contribuir com essa instituição nessa campanha. Está faltando uma coisinha básica nesse formulário, né? Eles estavam notando algum problema no código, eles estavam perdendo esses dados, e aí você tem a incumbência, aí, né, a obrigação, aí, a responsabilidade de melhorar esse formulário no final, de modo que você, utilizando o JavaScript, você possa emitir uma mensagem de confirmação, né? Porque o usuário também, no sentido de participar, de contribuir, ele não sabia se a opinião dele está sendo útil, está sendo enviada efetivamente. Então cabe a você aí garantir que o usuário que está participando dessa campanha, que está deixando lá a opinião dele, perceba que realmente aquela opinião foi enviada com sucesso para a instituição. Então, você precisa pensar uma mensagem de envio desse formulário, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Continuando no slide, a gente tem aí a nossa situação problema 2, ainda falando de formulário, que é um elemento muito importante, né? Imagina que a gente tem aí agora, que você tem um cliente que deseja aí que os dados enviados pelo usuário sejam fidedignos. Por quê? Porque o que ele estava percebendo? Ele estava percebendo que os dados estavam sendo enviados por esse usuário, só que nem sempre era um usuário, às vezes era um robô, alguma coisa que estava entrando nesse formulário e enviando aí dados que não eram fiéis aí de fato, tá? Então o que você precisa fazer? Você precisa criar aí um campo de e-mail, né, que é a principal informação, a informação que de fato é valiosa para essa instituição, porque é através desse e-mail que essa instituição vai poder prospectar clientes, por exemplo, fazendo campanhas e enviando propaganda, enviando promoções, etc., para o e-mail desse cliente, tá? Então, é justamente nesse sentido de pensar campanhas de marketing, é que a informação de e-mail é fundamental. Então, por esse motivo, você precisa validar o campo de e-mail.
E essa validação aqui nesse momento não precisa ser muito complexa, tá, gente? Vocês vão ter... Pensa na validação única e exclusivamente para definir que o que está sendo escrito no campo de e-mail é efetivamente um e-mail. Então, basicamente, a característica principal de um e-mail é que ele tem esse símbolo aí que a gente conhece por arroba, né? Então, geralmente a gente tem aqui o nome da pessoa, um símbolo, alguma coisa assim, e aqui o domínio, né? Geralmente domínio.com, vamos supor. Por exemplo, a gente tem aqui Gmail, que é um tipo de correio eletrônico, né? .com. Nós temos outro muito comum também, muito utilizado, que é o hotmail.com. Tá? São dois tipos de e-mail. Então, basicamente, a nossa missão aí é fazer com que o que a gente escreva no campo de e-mail tenha mesmo uma estrutura de e-mail, tá? Tendo aí o arroba, por exemplo, como elemento na estrutura desse e-mail, tá? Vamos lá, linguagem JavaScript, a gente tem aí, basicamente, casando o JavaScript com HTML e CSS3, que nós já vimos, ele contribui muito, né? Ele tem aí características muito importantes para o desenvolvimento front-end, tá, gente? Então, por favor, percebam, JavaScript ainda é responsável pelo front-end, ou seja, pela página, pelo lado ali que é o visual dessa página. Página para o usuário. A gente não está falando de back-end, que vai ser o tema da nossa próxima aula, tá? Então ele permite melhorar muito a questão da interatividade, porque, como eu havia mencionado antes, ele é responsável pela dinamicidade da página, tá? Então, o JavaScript ele tem essa característica, ele traz esse caráter mais dinâmico para a página. A gente vai utilizar ainda CSS, HTML, como nos exemplos que eu pretendo trazer para você hoje na aula, um exemplo prático, a gente vai construir algo muito simples, tá? Ao longo de todos os slides eu coloquei vários exemplos de código em JavaScript. Se você notar, são fragmentos, tá? Eu peguei só partes do código para que você faça os testes. Não esqueça, por favor, repito, não esqueça de construir na totalidade a estrutura, aquele esqueleto do HTML que nós conhecemos na primeira aula, tá? Doctype, HTML, head, body, então tem que abrir as tags e fechar, porque se você não fizer isso, você só digitar o fragmento ali do código que eu mostrei, que eu estou mostrando nos slides para você, o código muito provavelmente não vai funcionar se você não estiver usando a ferramenta correta para isso. Então, por favor, lembre-se, aquilo ali é um fragmento, é um pedaço do código, como o slide ele é muito pequeno, não dá para colocar o código inteiro lá, tá? Então eu peguei partes do código para você poder testar aí. Nem todos a gente vai ter condições de testar dado a quantidade de conteúdo que eu estou entregando para vocês no slide, mas alguns a gente vai fazer na prática aqui e resolver as situações problemas. Vamos comigo para o slide? A gente continua aí então trabalhando com JavaScript, tá? JavaScript ele pode ser integrado, nós vimos na aula passada, se você se recorda, o CSS, eu tenho ele, por exemplo, um inline, nós temos ele dentro do código e ele externo, né? Eu chamo ele de um arquivo de estilo, externo, eu chamo ele de um arquivo de estilo externo, um arquivo CSS, e JavaScript também. Eu posso fazer o JavaScript integrado, e aqui é uma prática muito comum, tá? Se você notar, o JavaScript integrado à página é muito comum, tá? Mas eu posso também utilizar algumas funções, e isso é legal no desenvolvimento web, porque às vezes eu tenho uma função que ela vai ser útil em mais de uma página, né? Imaginando aí, por exemplo, uma função de validação de um campo de e-mail. Imagina que numa página, num website, eu tenha lá, por exemplo, vou colocar um número bem baixo aqui, 5 páginas, tá? Em 3 dessas 5 páginas, eu tenho, em algum momento, o campo solicitando lá que seja digitado o campo de e-mail, tá? Então eu não preciso fazer em cada uma das páginas a validação, eu posso fazer essa validação externamente
num arquivo e chamar esse arquivo no campo, né, dentro do conteúdo que a gente vai chamar aqui JS, né, JS, JavaScript, e chamar ele no conteúdo dessas páginas aqui, tá, que eu estou mencionando, esse exemplo que eu estou dando aqui, tá? Então eu posso usar ele externamente. E para fazer isso, eu posso utilizar a tag, o elemento script e /script para fechar aí dentro de HTML5, tá? Ele é tão poderoso, JavaScript é tão poderoso que ele permite criação de jogos 2D e 3D. E eu digo mais, tá? Acho que é um aspecto da linguagem muito relevante, porque no momento em que a gente está conversando agora sobre essa linguagem, nós temos tecnologias muito avançadas, por exemplo, no desenvolvimento mobile. A gente tem o uso do JavaScript no desenvolvimento mobile, eu posso utilizar JavaScript para desenvolver algum aplicativo para Android e no momento em que eu vou converter, né, porque existe uma conversão aí, ele é uma espécie de linguagem que ela é convertida automaticamente, tornando o objeto final, né, o resultado final dessa programação numa linguagem nativa para Android. É incrível o potencial e assim, o que você pode fazer com a linguagem JavaScript, tá? Continuando no slide, a gente continua falando um pouquinho ainda de JavaScript. A gente tem aí os tipos de dados em JavaScript, tá? Então a gente tem alguns tipos, os primitives, os booleanos, né? Os null, undefined ou não definido, né? O number e string, tá? São tipos de dados em JavaScript. Aí eu trago para você um exemplo muito básico de uma mensagem. Se você notar aqui, isso aqui, como eu havia mencionado, nesse caso aqui eu consegui colocar o código completo, você vai ver que é uma página, se você digitar isso aqui no seu computador, salvar a página, abrir ela como está sendo mostrado aqui do lado e atualizar, você vai ver que vai ser emitido um alerta, uma mensagem aqui, tá? Por isso eu utilizo esse alert de JavaScript. Se você notar, ele está digitado dentro dos elementos, né? Script e /script. Então eu abro com o script dentro do HTML, né? Dentro da própria página, executo um código em JavaScript e depois eu fecho novamente, tá? Esse é o resultado que você está vendo aí na tela. Na sequência, eu vou falar um pouquinho, como a gente está falando um pouco sobre essa coisa do JavaScript ser front-end, JavaScript, HTML e CSS. Para que a gente entenda melhor, eu acho até que para contribuir com a compreensão disso, o que é o front-end, o que é o back-end e em que estrutura isso funciona, tá? Para isso eu trago uma imagem que você vai ver aí no slide, tá? Você pode acompanhar comigo lá no slide. E aí você vai ver que eu tenho, por exemplo, um desenho. Isso aqui é um diagrama, é uma espécie de diagrama que explica basicamente o que é essa arquitetura, tá? A arquitetura cliente-servidor, tá? Então nada mais é. Cliente, somos nós que temos os nossos computadores que acessam páginas web de todos os tipos possíveis e impossíveis aí, né? E o servidor é a máquina que manda os dados dessa página para nós, para os nossos navegadores, tá? Então o JavaScript, ele funciona do lado do cliente. É isso que a gente fala, que a gente quer dizer quando a gente fala de front-end e de back-end, tá? Então se você notar, ó, eu trago alguns exemplos aqui de computadores, uma simulaçãozinha, né, um gráficozinho, que através da internet acessam dados de um determinado servidor, tá? E aí eu pretendo na próxima aula fazer uma simulação real com vocês disso aqui para que vocês possam acessar dos celulares, dos computadores de vocês ao vivo na aula, tá? Mas basicamente eu tenho um servidor, esse servidor ele está rodando tecnologias que vão me permitir acessar uma página web, como por exemplo um servidor web, um dos mais conhecidos aí, que é o Apache. Ainda é muito utilizado, eu tenho outros, claro, mas é esse camarada que é o responsável de me fornecer, eu digo me fornecer, eu cliente, tá? De me fornecer uma página, uma determinada página web, tá? E basicamente eu tenho, isso é só um exemplo, eu vou ter aqui o PHP instalado, tá? Eu vou ter um banco de dados, por exemplo, o MySQL, tá? Que vai rodar aqui no banco de dados, que vai guardar informações do tipo
e-mail do meu usuário, do usuário que acessa a minha página e etc, tá? Bom, aí já falando de JavaScript e tomando como exemplo aquele primeiro código que eu mostrei agora há pouco para vocês, né? JavaScript ele é dotado de algumas funções que são formas de encapsular, né? Isso aqui é um termo muito comum na programação, são formas de encapsular funcionalidades que se deseja utilizar, tá? A função guarda um determinado procedimento para que sempre que você precisar dele novamente, possa chamá-lo apenas pelo nome da função. Um exemplo disso é o que eu falei nos slides anteriores do código de verificação, de validação de um campo e-mail, tá? E ali naquele código que eu mostrei para vocês, eu estou usando essa função aqui, a função alert, que nada mais é do que exibir uma caixa pop-up, né, no navegador. Caixa pop-up, para quem não sabe aí, é aquela janelinha que abre na frente do navegador quando você clica num determinado botão, faz uma determinada coisa na página, ele abre uma janelinha dando um alerta para você. Aquela janelinha, ela aparecer daquele jeito ali, é feito por essa função em JavaScript chamada alert, tá bom? Continuando no slide, para a gente avançar, nós temos ali um exemplo de função, tá? É uma function, dividir, eu passo 2 números. A gente não vai olhar para esse exemplo, eu trouxe mais para vocês estudarem em casa, tá? Porque a gente vai fazer um na prática daqui a pouquinho. Bom, e o escopo da declaração em JavaScript? Como é que isso funciona? O que é esse escopo? O que é essa declaração, tá? Ele aparece com mais clareza nas definições de escopo de variável. O que quer dizer isso? Nós temos aí 2 tipos, basicamente, o escopo global e o escopo de função, tá? O escopo global é onde as variáveis são declaradas para uso em todo o código, ou seja, é como se eu tivesse uma declaração de uma variável que pode ser utilizado em qualquer parte do código ao longo de todo o código. Isso a gente chama de escopo global, tá? Então é como se fosse algo que pode ser usado ao longo de todo o código. Ainda, no slide comigo, você vai ver que eu tenho um escopo de função, ou seja, imagina que eu crio, eu vou mostrar para você daqui a pouco com esse exemplo que eu vou trazer, mas imagina que eu crio uma função de validação de e-mail, né? Como eu havia mencionado, vou usar esse mesmo exemplo. Eu tenho lá um website com 5 páginas, dessas 5 páginas, em algum momento, eu solicito do meu usuário uma informação chamada e-mail. Opa! Eu solicito do meu usuário uma informação chamada e-mail. Tá? E aí, para eu não ter que validar esse e-mail nas 3 páginas, como eu mencionei antes, eu faço isso fora, no arquivo. Isso é uma função, tá? E aí eu vou ter que, por exemplo, declarar uma variável nessa função para guardar uma determinada informação que vai ser útil para mim na hora de verificar a digitação do e-mail, né? Então eu faço isso dentro de uma função. E as variáveis também, eu tenho aqui variável de bloco, são aquelas criadas em blocos de instrução. Por exemplo, um dos blocos mais comuns de instrução, eu vou grifar ele aqui, é o if, que é uma estrutura de decisão ali, né? Uma estrutura de condição. A gente verifica uma determinada condição e geralmente a gente pode criar dentro dele uma variável específica que se chama uma variável de bloco, tá? Aí a gente tem no slide seguinte alguns operadores matemáticos, bem simples, tá? Eu não trouxe todos, vale pesquisar e ler mais sobre isso, o material. O livro está bem completo nesse sentido, então vale a pena consultar o livro também. Nós temos soma, subtração, esse asterisco aqui é a multiplicação, nós temos a divisão, nós temos o mod aqui, né, que a gente chama de mod, que é o resto de uma divisão. E, por exemplo, uma coisa muito comum que as pessoas quase não sabem aí é a radiciação, né? Raiz quadrada ali, asterisco, asterisco 2 vezes, tá? Além disso, nós temos operadores lógicos. Eu acho legal operadores lógicos porque as pessoas se confundem muito com isso aqui. Eu mesmo, quando comecei a estudar, me confundia muito com os operadores lógicos, tá? Mas em um determinado momento você pode necessitar. Então, olha, por exemplo, a estrutura do AND aqui. Imagina que eu tenho uma expressão 1 e 2E comercial, aqui no caso do JavaScript, expressão 2. Nota que o E comercial 2 vezes é específico do JavaScript, tá, gente?
Quando você for estudar outras linguagens de programação, você vai ver que isso muda. Tá? Então você vai ter linguagem de programação que usa apenas um E comercial. É natural. Depois você aprende, conforme você vai usando outras linguagens de programação, você aprende isso. Aqui no JavaScript, o E ali, por exemplo, é 2E comercial, um do ladinho do outro. Um bom exemplo para você entender o uso disso, né? Imagina que eu crie aí eu queira classificar, fazer a classificação etária de um determinado público, né? Eu quero verificar se são crianças, adolescentes, jovens e adultos. E para eu definir isso, eu tenho uma margem de idade, né? uma faixa de idade. Então, entre 0 e 6 anos, por exemplo, eu tenho crianças. Entre 7 e 14 anos, eu tenho adolescentes. Entre 15 e 25 anos, eu tenho jovens. Acima dos 25 anos, eu tenho adultos. Eu poderia ter idosos e tudo mais. Mas nota que quando se trata de faixa, eu tenho que testar duas condições. Então, nesse caso, se eu fosse fazer isso com JavaScript, eu teria que receber a informação de idade do meu usuário, verificar se essa idade, por exemplo, ela é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 6 para eu dizer que ela é criança, tá? Então, o bacana do E como operador lógico é que ele vai fazer essa verificação. Só vai ser verdade se as duas operações forem verdades. Vamos comigo para o slide que você vai entender isso melhor na prática, tá? Mais adiante. Então imagina aqui, por exemplo, nesse caso que eu estou falando aqui, eu estou verificando faixa etária, tá? Sei lá, às vezes para o censo, estou fazendo alguma coisa para o IBGE, não sei, vamos lá. Faixa etária, tá? E aí eu preciso verificar a faixa etária do meu público, né? De quem está sendo respondente no meu censo, por exemplo. E aí eu vou classificar essa pessoa que está respondendo, por exemplo, um questionário, a partir da idade. Então imagina que ela digite lá 5 anos. Então eu tenho que verificar como é faixa etária, eu tenho que verificar se esse 5 está entre uma determinada idade. Então entre 0 e 6, por exemplo, 5, essa pessoa que respondeu isso, ela é uma criança. Isso eu vou fazer dentro de um bloco de condição, uma estrutura de condição, por exemplo, o if, que a gente falou agora há pouco, tá? E vou fazer uma instrução para verificar, né, se o valor, a idade está sendo menor ou igual a 0, ou melhor, maior ou igual a 0, né, ou menor ou igual a 6, tá? Isso aqui é uma análise, né, uma leitura lógica de uma determinada expressão. Eu tenho o OR, que no JavaScript são 2 barras, tá? E o negação, né, not lógico ou não lógico, é uma exclamação, tá bom? Na frente. Então, se eu quiser fazer um teste, se a gente vai ver isso hoje, de que por exemplo, um determinado valor é diferente de outro. Então eu coloco o igual, né? Coloco o não igual, que é a mesma coisa que diferente. Perfeito? E aí nós temos aqui, como não dá tempo de ver tudo, eu trago para vocês um link da Mozilla, que é eu já mencionei com vocês, que é um repositório de informação de documentação muito rico aí de HTML, CSS e JavaScript, tá bom? A gente continua agora, vamos para o slide mais uma vez, eu vou passar para vocês mais rapidinho. A gente tem alguns operadores relacionais, então 2 vezes o igual significa igual. Então se eu quero verificar, por exemplo, eu digitei azul num campo e amarelo no outro. Em JavaScript, eu quero verificar se essas 2 cores digitadas pelo usuário são iguais. Então eu vou chamar aqui, esse é igual a esse de baixo, amarelo, e aí ele vai me dar resultados, ele vai me dar retornos, que eu trabalho com esses retornos no JavaScript para fazer o que eu quiser, tá? Igual ou do mesmo tipo, são 3 sinais de iguais, eu estava até falando agora há pouco desse exemplo, ó. Exclamação igual significa diferente, exclamação igual 2 vezes significa diferente e de tipos diferentes, sinal de maior que, sinal de menor que, maior ou igual, menor ou igual,
observem com atenção esses operadores relacionais, porque eles serão fundamentais na programação aí com JavaScript, tá? E aí nós temos, como eu falava agora há pouco, estruturas condicionais, tá? Bom, eu posso criar, por exemplo, um exemplo de um código em JavaScript, tá? Eu estou usando o let, aqui a gente já vai falar dele, mas ele é uma forma de eu criar uma variável em JavaScript. E eu estou chamando essa variável de num. O que é uma variável, gente? Uma variável, ela é uma área na memória do meu computador que está sendo reservada para guardar um determinado valor. Nesse caso aqui, eu estou guardando o valor 8. E essa memória, essa área na memória, ela pode apagar, ela pode ser apagada, pode ser reescrita, apagada novamente e tudo mais, tá? Então, ó, nota que aqui eu estou chamando, na primeira declaração, eu estou chamando let num1, de número 1. Na segunda, eu estou chamando let num2 e estou passando o valor 3. Se eu por acaso erro essa digitação e ao invés de 2 eu digito 1, o que ele faz? Ele apaga o valor que estava digitado antes, estava guardado lá nesse espaço, e sobrescreve ele, né? Ou seja, apaga o 8 e passa a guardar o valor de número 3. Nesse nosso caso, a gente está fazendo um cálculo simples, né? Passei, guardei o número 8 no num1, guardei o número 3 no num2. Aqui, ó, é efetivamente a estrutura de condição, o if que eu mencionei, né? Olha o que eu estou fazendo. Estou pegando o valor que está dentro de num 2. Lembra dessa operação aqui? Desse asterisco que a gente falou, que é a radiciação, né? Raiz quadrada. O que eu estou fazendo? Eu estou elevando o num1, o num2 a num1, né? E estou verificando ainda, né? Num2 elevado a num1, ele é menor ou igual a 10? E aí eu vou verificar, vou fazer o teste. E ele vai passar, se ele for maior que 10, se ele for maior ou igual a 10, ele vai mostrar a mensagem num console ali. O console é uma área do navegador que mostra para mim a execução do código, tá? E aí ele mostra o resultado de num2 elevado a num1. Se não, o else aqui é um senão no inglês, tá? Então, a gente tem que entender melhor essa coisa do idioma aqui, porque basicamente tudo que a gente está fazendo em JavaScript, ou melhor, né, em qualquer linguagem, é feito com base no inglês. Então, o if é o se, né? Se o num2 elevado a num1 for maior ou igual a 10, ele cai aqui dentro. Se não for, ele vem aqui para fora, nesse else, tá? Se não, aí ele vai pegar e vai escrever, ó, console.log número menor que 10. Perfeito? E isso tudo está relacionado com os números que eu associo aqui para as minhas variáveis. Isso é uma estrutura condicional em JavaScript. A estrutura de repetição, ela tem uma pegada diferente, né? No JavaScript a gente tem o for e o while. Na verdade, for e while, gente, são estruturas de repetição da grande maioria das linguagens. A maioria das linguagens vão ter while e vão ter for, tá? Independente de qualquer linguagem que você esteja utilizando, você vai ter nas estruturas de repetição while e for. Isso é legal por quê? Porque quando você começa a aprender linguagens diferentes, né? Eu tenho colegas profissionais que conhecem até 5 linguagens diferentes, 5 linguagens bem distintas, mas que por conta das características delas, nesse caso, por exemplo, do while e do for, que é a mesma coisa nas 5, ele começa a guardar com facilidade a forma de escrever, a sintaxe da linguagem, tá? Então, while e for são estruturas de repetição do JavaScript, mas também de outras linguagens de programação. Vamos continuar no slide. E aí eu trago um exemplo simples, né? Que isso aqui, por exemplo, é uma variável de bloco. Eu falava para vocês, olha o que eu estou fazendo aqui, ó. O let, já falei isso, vou repetir. Let é como eu declaro uma variável em JavaScript. Nesse caso, uma variável numérica, aqui, né, inteira. Então, o que eu estou fazendo? Let número igual, eu já estou associando o valor a ela. Então, eu estou dizendo que número está recebendo um igual só, é como se eu dissesse que a variável está guardando aquele valor. Se eu estivesse utilizando 2, eu estaria comparando, é diferente, tá? Então eu estaria fazendo assim, é como se eu lesse assim, ó, número é igual a 0. Nesse caso aqui, que a gente tem aqui,
a leitura é como se eu dissesse número recebe 0, tá? Então a variável número guarda o valor 0. E aí, ó, ponto e vírgula, aí eu verifico, número é menor que 10? Bom, eu acabei de guardar 0 nele, obviamente que sim. O que ele vai fazer? Ele vai incrementar essa minha variável número e vai imprimir ela no console. Nota que esse incremento é de número 2, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai guardar 2, na verdade ele guarda 2 aqui e imprime no console. Depois ele volta para cá de novo. Como é uma estrutura que eu estou mencionando para vocês de repetição, ele vai repetir isso até que essa condição aqui não seja mais válida. Ou seja, até que o valor que tiver dentro da variável número não seja mais menor que 10. Ou ele seja igual ou ele seja maior. Então ele já sai desse laço de repetição, tá? Então tudo tem uma relação aí com o código. A estrutura de repetição utilizando while, tá? Aqui em JavaScript eu estou utilizando, na anterior eu utilizei o for, e aqui eu estou utilizando o while, tá? Então, ó, declarei uma variável fora, n igual a 1, declarei um x ali igual a 0, e aí eu estou verificando, ó, enquanto, while no inglês significa enquanto, então eu posso ler dessa forma, ó, enquanto n for menor que 10, nesse exato momento, n é 1, portanto ele é menor que 10. Então o que ele faz? Nota que eu tenho uma chave aqui, ó, né? Então ele vai entrar, e aqui eu tenho uma chave fechando, né? Então eu digo que ele vai entrar aqui dentro, ó, nessa estrutura, tá? O que ele vai fazer? Ele vai incrementar n é um incremento, ou seja, eu estou adicionando 1 para o meu n. E aí ele vai fazer o seguinte, ó, x, está pegando o valor de x que eu declarei como 0 aqui, e está guardando o meu n incrementado. E aí ele vai imprimir no console o meu valor de x, na verdade, tá? Então ele pega o x e imprime no meu console. Ele vai imprimir até essa condição aqui não ser mais verdadeira. Ou seja, até que n não seja mais menor que 10, e sim igual ou maior. Aí ele sai da estrutura de repetição, tá? Vamos lá. O DOM, gente, DOM em JavaScript, ele é muito utilizado porque o DOM ele é o objeto, né? Ele é o modelo de objeto de documento ali do JavaScript que é utilizado para acessar objetos na minha página HTML como um todo. O DOM eu tenho em todos os lugares da minha página HTML. Então, para eu alterar uma característica da minha página HTML no que diz respeito a comportamento, por exemplo, eu vou criar algum efeito dinâmico na minha página. Então eu pego um determinado elemento e manipulo ele com JavaScript. Daí a utilização do DOM, que é fundamental para isso, tá? Vamos comigo lá no slide que eu vou te mostrar. Bom, Document Object Model, né? Ou, da tradução literal, modelo de objeto de documento, ou DOM. Vocês vão ouvir falar muito de DOM agora, a partir da compreensão e uso do JavaScript, porque ele é muito utilizado, tá? É considerado uma interface, ele é uma espécie de API que a gente fala, né? Uma interface de programação para HTML e é muito utilizado em páginas web, pois possibilita realizar alterações, tá? Alterações na estrutura de um documento. E um documento é uma página, tá, gente? Resolvendo parcela significativa de problemas do lado do cliente. Lembra que eu falei do front-end? Bom, por exemplo, você modifica apenas um campo da página, isso é legal, tá? Se desejar, sem necessitar fazer novas requisições ao servidor. Isso é importante por quê, gente? Porque ele diminui o tráfego de dados cliente-servidor. Então você precisa de menos internet, né? Entre aspas, aí você precisaria de menos internet para obter informações do servidor, porque você não precisa fazer consultas ao servidor. Com JavaScript, isso acontece do lado do cliente, então você não precisa de internet, tá bom? É um exemplo bem legal de utilização do JavaScript. Vamos para o slide, continuando. A gente tem ali um exemplo de DOM que você está vendo aí na tela, tá? Você pode reproduzir esse exemplo no seu navegador porque é um código completo também. Se você olhar, eu estou começando ele com HTML doctype, HTML na sequência, eu abro o head aqui. Se você notar, eu estou criando dentro do head, olha aqui, ó. Esse aqui é o meu script
do JavaScript, tá? Eu estou fazendo ele dentro do meu documento, eu abro com o script e aí eu faço ali, eu chamo uma função onload, né? Ou seja, essa função, toda vez que eu carregar a página, ele vai executar essa função. E aí ele está criando duas variáveis, variável heading, né? Heading ali, document.createElement, e aí ele está criando um elemento HTML, um elemento H2, tá? Faça um teste, vocês vão ver o comportamento disso. No final, ó, eu chamo ele document.body.appendShield heading. E aí eu estou executando isso como se eu estivesse digitando o HTML, mas eu não estou fazendo isso na página. Nota que a minha página está vazia, né? Eu estou fazendo isso direto no JavaScript. Então só preciso chamar o JavaScript para ele funcionar ali. É um exemplo de construção e utilização de Doom ali. Bom, com o Doom é possível aí a gente trabalhar alguns aspectos bem interessantes utilizando para isso fazer os aspectos que eu menciono é a customização da página, né? Utilizando para isso alguns métodos já pré-definidos que nós temos prontos ali no Doom. Por exemplo, um deles que a gente vai usar hoje é o getElementById. Alguém me perguntava na aula passada, depois da aula eu recebi alguns e-mails dos tutores, dos colegas tutores, de alunos que me perguntavam por exemplo, qual que é a diferença na hora de eu definir um seletor em CSS pela tag, enfim. Por exemplo, eu pego uma tag P em HTML e vou lá, crio um seletor P em CSS e altero as características desse seletor P, né? Qual que é a diferença de, por exemplo, eu usar um ID aqui, um identificador, um class, além, claro, de eu criar um identificador para o meu elemento HTML, eu posso usar, por exemplo, se eu crio um ID, eu posso chamar esse ID através desse método em JavaScript. Perfeito? Então ele é fundamental para eu pegar um determinado elemento e alterar aquele elemento de alguma forma. Além disso, eu posso utilizar, por exemplo, o getElementByClass, chamando pela classe. A classe é legal porque às vezes eu faço uma alteração maior num bloco de códigos HTML, né? Ou ainda eu posso utilizar o getElementByTagName, que aí é um nome no HTML. Bom, alguns eventos que a gente tem em JavaScript, por exemplo, onClick é quando o usuário clica em um determinado elemento. O onChange é a mudança de um elemento em HTML. E onload é quando a página é carregada, tá? Que vocês viram no exemplo anterior ali do código que eu passei. Então, um belo exemplo aqui do onClick é quando a gente clica em algum link. Então, eu posso utilizar o onClick para alterar características dos links da minha página, tá? E a gente vai agora, uns 2 minutinhos, para a gente tratar da primeira situação problema que a gente falou agora há pouco, no início da nossa aula. 2 minutinhos e a gente está de volta já já.
volta, então a gente vai agora solucionar o problema, nossa situação problema de número 1. Só para a gente lembrar, a situação problema de número 1 diz que você foi contratado por uma organização que está trabalhando numa campanha e que eles notaram um desinteresse de participação nessa campanha por causa de um formulário que tem na página criado exclusivamente para essa campanha e que os usuários não têm certeza se o dado está sendo enviado porque não existe uma confirmação de envio. Então cabe a você criar ali um código simples em JavaScript para solucionar esse problema e emitir uma mensagem bem simples no pop-up informando ao usuário que ele acaba de enviar com sucesso o dado que ele acaba de preencher nesse formulário. Então vamos para o slide, que eu vou mostrar para você a sequência, mas aí depois na sequência a gente vai para o computador também, tá? Então a gente tem algumas informações, são extremamente importantes, uma delas nessa relação com o usuário é permitir que o usuário veja que a informação que ele está postando aí, ele está enviando com sucesso, tá? Nota aquilo que eu falei no começo da nossa aula, eu estou pegando aqui um fragmento de código, eu já estou começando em H1 ali, que é o meu formulário, tá, gente? Então, por favor, atenção a isso. Se você notar, eu vou ter que ter aqui um doctype, que eu não coloquei, doctype HTML, e aí o head, o body, etc. HTML, head, body, etc. Tá? Então, nota que esse caso aqui é um caso clássico do que eu estou falando para vocês. É um fragmento do código, tá? Eu estou pegando uma parte dele porque a área útil que eu tenho no meu slide ela não cabe. Então, ficaria muito confuso, muito código no slide. Então, por favor, atenção a isso, tá? Nesse código, se você notar, eu estou criando aqui, ó, meu segundo elemento aqui é um formulário, tá? Eu estou usando ali um form method post, que é um método de envio, né? A gente viu aí no HTML, quando a gente estuda HTML, que a gente tem dois métodos. Se a gente olhar o livro do material de HTML, é bem simples, tá? Nós temos o método post e o método get. Basicamente, a diferença entre os dois é no sigilo das informações. Porque o método get ele mostra o conteúdo na URL que ele gera, né? E o método post não mostra. Então, se a gente tiver, por exemplo, trabalhando com um formulário que tem informações que são sensíveis, é interessante que a gente utilize o método post, tá? Mas nota que esse formulário meu ele não está completo. Eu estou com um action aqui sem nada, que basicamente aquele action ali é onde eu coloco a instrução do que vai ser feito com o conteúdo desse formulário. Geralmente aqui eu vou colocar uma página, por exemplo, em PHP, que vai submeter as informações do formulário para o meu servidor e, consequentemente, para o meu banco de dados. Mas, enfim, vamos olhar para o código para vocês olharem aí e me acompanhar com isso, tá? O label, gente, no form, se você estudar lá os elementos de form no HTML, vocês vão ver que o label ele cria um campo. E aí eu tenho um input, tá? O input aqui, ele vai criar para mim um campo que permite que o meu usuário escreva alguma coisa, por isso o termo input. Nesse caso aqui, eu estou criando um campo nome, né? Esse placeholder que você está vendo aqui, ele vai mostrar uma janelinha para mim escrito nome aqui. Tipo uma espécie de lembretezinho que vai me ajudar aí a mostrar. Vamos lá. Beleza. Um lembretezinho que vai me ajudar a mostrar aí ao que aquele campo é destinado, tá? Para o meu usuário não se confundir. A mesma coisa eu tenho, inclusive eu posso inserir aqui no campo assunto, usar esse parâmetro aqui, colocar um placeholder ali, para informar para o meu usuário também que aquele é o campo assunto. A gente faz essa alteração se for necessário, tá? E aí na sequência eu tenho ali embaixo um campo de mensagem, tá escrito placeholder aqui. Descreva o problema, né? Então, se você vai submeter ou descreva a sua sugestão, escreva a sua sugestão e etc. E aí eu tenho código, script, que eu vou convidar você para a gente fazer isso no computador. Vamos para a tela do computador? Que aí eu te mostro na prática, tá? Eu já deixei o código digitado para a gente ganhar tempo, que eu acho, inclusive, é o mesmo, basicamente o mesmo código, tá? Então eu tenho, ó, na verdade já está até alterado aqui, ó. Então meu campo assunto é um input, e aí nesse campo assunto eu estou colocando um placeholder aqui que ele está informando para o meu usuário
que ali ele vai escrever o assunto. Vou mostrar para você esse formulário. Eu já deixei pronto também o link para o meu arquivo CSS, só que esse meu arquivo CSS não está na pasta, tá? Que é essa pasta aqui, ó. Se você notar, ela está em branco. Por isso que a minha página vai tá bagunçada, ó. Meu formulário está sem configuração nenhuma, tá? Ele está sem estilo nenhum. Então eu estou usando o puro e simples HTML aqui, apesar de já ter deixado meio pronto ali o código para só fazer algumas alterações rápidas para a gente ganhar tempo. Então se eu digitar qualquer coisa, que eu não vou digitar, não vou me preocupar com a informação, e eu mandar enviar, tá vendo que ele não dá nenhuma mensagem de envio? Então eu posso corrigir isso. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar um arquivo CSS, que a gente já viu na aula passada. Esse arquivo CSS, ele é um arquivo de formatação do formulário, tá? Então eu vou usar ele, que inclusive já está aqui, ó, formulário.css, vou copiar esse arquivo, vou colar ele aqui dentro, e aí a gente vai ver o nosso formulário, ó. Deixa eu mostrar o código para você, tá vendo que eu já estou chamando ele aqui, né? Então eu já tenho a minha pasta CSS aqui, formulário, e aí eu já estou chamando meu formulário aqui, ó, de um link externo, tá? Uma coisa que eu preciso que vocês tenham muita atenção é o caminho absoluto dos meus arquivos. Vou mostrar para você. Bom, eu tenho aqui algumas páginas de desenvolvimento de algumas coisas que eu já fiz, tá? Então eu criei uma aqui para nossa aula de hoje, essa DevWeb. A DevWeb é como se fosse o meu diretório raiz da minha página, do meu website, tá? Então tudo que está aqui dentro eu vou referenciar dentro do meu HTML de acordo com a localização disso. Então nota que eu tenho outras duas pastas, uma pasta underline CSS e uma pasta underline JavaScript. Dentro da pasta underline CSS eu tenho o meu arquivo de estilo, que eu chamei aqui de formulário.css, tá? Então eu tenho que informar esse caminho relativo aqui, ó, no meu... na hora que eu faço o meu link externo para o meu arquivo de estilo. Se eu não colocar esse underline CSS, gente, ele não vai achar formulário.css, porque essa página aqui está aqui, ó. Eu escrevi formulário sem bootstrap, né? Essa página está aqui, ele vai procurar aqui dentro, ó. O formulário CSS não está aqui, ele está dentro dessa pasta. Então eu tenho que entrar nela, e aqui vai estar o meu arquivo de estilo. Então o que eu tenho que fazer lá no meu código? Eu tenho que referenciar ele tal qual lá fora, CSS, então ó, underline CSS, o barra para identificar que isso aqui é um diretório, uma pasta, né, e que dentro dele eu tenho esse arquivo. Então eu faço isso, salvei as alterações, vou lá na minha página, a hora que eu atualizo, olha o que acontece, automaticamente ele aplica o estilo CSS, perfeito? Ficou bonitinha a nossa página. Vou fazer novamente o mesmo teste. Envio, ele envia, mas ele não me dá nenhuma mensagem de envio, tá? Então vamos fazer a alteração. Eu já deixei o script pronto aqui também, tá? Dentro de head. Eu tenho aqui o script já prontinho. Então eu crio script. E aí eu crio uma função. Lembra que eu falei agora há pouco de função? Então essa função, inclusive se eu tiver um website com mais páginas aí que tenham formulários, né? Esse website ele vai permitir que eu utilize essa mesma função. Nesse caso aqui ele não vai permitir que eu utilize a mesma função porque ela está dentro do documento. Eu teria que tirar ela fora num arquivo JavaScript que eu até criei aqui também, já deixei pronto, tá? Esse arquivo. Então eu trago para fora e mostro para vocês como é que isso funciona na prática. Mas aqui nesse caso, o que eu estou fazendo? Eu criei o script, abri o script, criei a function enviar, abro e fecho parênteses, abro chaves, crio uma variável. Essa variável está dentro do meu bloco aqui, né? Dessa função. Então eu crio uma variável chamada nome. E olha o que eu estou fazendo. Eu estou usando o JavaScript aqui, o DOM, que eu acabei de falar. Eu chamo document.getElementById. Eu estou pegando o ID nome, tá? Se eu for lá no meu formulário, olha aqui o que é o meu ID nome. Ele está pegando o nome o ID do meu campo de nome, tá? Então ele pega o ID nome e aí ele faz uma verificação, né? Se o valor preenchido ali, nesse caso,
Como eu quero que o meu usuário saiba que os dados dele foram enviados, eu estou pegando um campo de nome dele, né? Então, se o nome, que é a variável que eu criei e instanciei aqui com esse dado do meu formulário, da minha página HTML, né? Se o valor, né, nome.valor é o valor dessa variável nome, for diferente, olha lá, ó, o operador de comparação que a gente está utilizando, que é o exclamação igual, que significa diferente, né? Ou seja, se o conteúdo dele for diferente de nada, eu abro aspas e fecho aspas, é como se não tivesse preenchido o campo, né? Se for diferente de nada, ou seja, se tiver sido preenchido, aí eu vou cair aqui dentro, ó. Eu vou criar um Windows.alert, que é essa mensagem do navegador, e vou passar para o meu usuário uma mensagem aí. Vou dizer para ele, ó, obrigado, senhor. E aí, em JavaScript, como é que eu faço para juntar um texto que vai aparecer numa caixinha pop-up com o conteúdo, né, o valor da minha variável aqui, no caso, em JavaScript? Eu uso o sinal de mais, ó. Então, mais a minha variável, nome.value, mais, de novo, abro aspas, que é um texto, né? Então eu tenho que colocar esse texto entre aspas. Os seus dados foram enviados com sucesso. Eu estou entregando uma mensagem de que os dados foram enviados. Fechei a chave do if aqui, que eu abri, e fechei a chave da minha função, que eu abri também. E fechei o script, que está prontinho aqui, né? Eu abri ele, fechei ele. Vamos lá para a página. Eu atualizo a minha página, um Ctrl F5 para não ter problema, né? Vou escrever qualquer coisa. Deixa eu escrever meu nome aqui, vamos lá. Leonardo, crítica. Leonardo, @leonardo.com.br. E a mensagem: olá, gostaria de dizer que estou gostando da campanha e quero muito contribuir para que o produto de vocês seja excelente. E aí eu clico em enviar. Olha o que acontece. Ele acabou de me mostrar, inclusive é bom que aconteceu, tem um errinho ali, eu já vou corrigir esse erro em tempo real para você, tá? Então ele me deu uma mensagem. Isso aqui, ó, é um pop-upzinho que eu crio com aquela função alert. Obrigado, senhor Leonardo, tá emendado aqui, ó. É bem coisa, eu acho até que eu já tirei o espaço e eu vou colocar de novo. Isso, ó. Eu tirei o espaço daqui. Eu só vou colocar um espacinho dentro do texto. Vamos fazer um teste de novo. Leonardo, crítica, leonardo.com.br. Olá, só um olá. Enviar. Ainda tá, eu esqueci de salvar. Salva. Vamos lá, Ctrl F5. Leonardo. Leonardo.com.br. Olá. Envia. Pronto, aqui no final ele separou, falta só um espaço aqui no começo, que eu também posso fazer isso aqui, ó. Tá? Dou um espacinho aqui e está corrigido o problema. Acabo de criar um script dentro da página que soluciona o problema da situação 1 para a gente aqui, que é informar para o meu usuário, para o participante, de que ele está enviando efetivamente os dados do formulário. Beleza? Vamos continuar no slide, então, para a gente avançar. A gente tem aí a linguagem JavaScript parte 2, que a gente dividiu. E aí agora a gente vai falar basicamente de formulário. Nós já comentamos, eu vou trazer novamente o getElementById, que a gente acabou de utilizar, o getElementByClass e o getElementByTagName. A gente viu aí também que são muito úteis aí, tá? Vamos fazer o seguinte, antes que a gente avance aqui, com o estudo de formulários, eu quero trazer um outro exemplo prático, que eu gostaria muito que você fizesse comigo, tá? A gente vai construir uma página, eu já deixei ela pronta também, uma página HTML bem simples, e aí eu vou fazer um código script dentro dessa página. Vou fazer ele dentro e vou tirar ele e vou fazer no arquivo externo para você ver como é que isso funciona. Vamos lá? Vamos no computador então, eu mostro para você, eu já estou com o código aberto aqui, deixa eu abrir para você. Tá aqui, ó. Se você olhar, eu tô com uma página, a estrutura de uma página HTML básica, tá? Eu começo ela com doctype, chamo o HTML e determino, né, informo aí a propriedade de idioma, né, para minha página, dizendo que ela é português do Brasil. Chamo o head dela, tá? Chamo o head dela aqui, deixa eu até apagar isso aqui, esse espaço,
que é onde eu vou definir, por exemplo, o código, né, o conjunto de códigos de texto da minha página, o TF8 ali, para a gente não ter problemas com a acentuação, que é uma coisa legal aí da gente cuidar, tá? O title, que é, para mim, aí vai mostrar o título da página. Fecho o head, fecho o body. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável, um script, tá? Deixa eu fazer script. Nota que eu já abri e já fechei ele ali embaixo, tá? Dentro desse script, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um script bem simples, que ele pega a hora no navegador web. Nota que eu estou colocando isso dentro de body, tá? Porque eu quero que apareça no corpo da página. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui let hora igual new date, tá? Ou seja, eu estou instanciando, isso aqui é uma função também em JavaScript que pega a data e hora e tudo mais. Então eu estou instanciando essa variável hora e fazendo com que ela receba as características dessa função date aqui, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou usar o DOM lá, o danado do DOM, que é o responsável pela mágica, basicamente, boa parte da mágica que a gente faz com páginas em HTML, CSS aí. Eu vou fazer o seguinte, ó, document.body, olha o que eu estou fazendo. Eu estou pegando o DOM com esse document, estou usando ele, e estou pegando o elemento body da minha página. E aí vou fazer o seguinte, ó, inner HTML, porque eu vou pegar um elemento específico da minha página que eu vou criar aqui dentro do script, do JavaScript. Igual, e aí eu vou fazer o seguinte, abro aspas, H1, o que eu estou fazendo agora? Ó? Eu estou criando dentro do JavaScript o elemento HTML H1. Para quê? Para que eu determine o tamanho do texto que vai aparecer na página que eu quero que vocês vejam aí na prática, tá? Então o H1 ele está mostrando para mim aí o tamanho, ele está definindo o tamanho desse texto que vai aparecer lá, tá? Aqui na frente do H1, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, eu vou colocar uma mensagem, a hora agora é, tá? 2 pontos, o 2 pontos é para dar um espaço ali, né? Então eu vou fazer o seguinte agora, eu vou colocar o mais, que a gente viu que é para linkar aí, né, para vincular, para trazer dados do JavaScript para o HTML, e vou fazer o seguinte, ó, hora, que foi a variável que eu criei aqui, né? Ponto, o que eu quero pegar dela? Get hours. Olha lá. Opa. Hora. Deixa eu refazer aqui. Hora.get hours. Olha lá. Então o que ele está fazendo? Ele está pegando a hora. Perfeito? Abri, fechei parênteses, mais abro aspas para mostrar um texto ali. Qual é o texto que eu quero mostrar? Ele vai mostrar a hora. Vai colocar 2 pontos, aí eu vou juntar aqui novamente, mais hora, hora com H minúsculo, hora.getMinute, os minutes ali, né, abro e fecho parênteses, um espaço, mais, ponto, 2 pontos, aspas, 2 pontos, mais novamente, eu acho que não vai estar, deixa eu colocar aqui logo, pronto. Mas ele vai para a linha de baixo, tá? Hora ponto get seconds. Hora ponto get seconds. Olha lá. Abro e fecho parênteses e finalizo agora com H/H1 ali, tá? Faltou mais aqui. /H1, tá? Bom, feito isso, em teoria, salvo a minha página, vou abrir ela, deixa eu ver aqui se eu já deixei aberta, não é essa, deixa eu abrir ela aqui, dev test. Olha lá, ó, tá mostrando para mim a exata hora nesse momento, 21 horas 37 segundos e 37 minutos e 21 segundos. Se eu não, Léo, eu não quero os segundos. Como é que eu faço para tirar isso? Basta eu vir aqui, ó, e apagar os segundos. Olha lá. E aqui eu nem precisaria. Se eu apago os segundos, ó,
Eu nem precisaria de duas aspas, né? Ctrl S, F5. Opa, faltou apagar os dois pontos. Vamos lá? Olha lá. 21h37. Opa, eu tenho aqui um espacinho para ficar estético o negócio, né? Olha lá, 21h38, acabou de mudar novamente o horário. Léo, eu quero os segundos, então eu coloco os segundos, dois pontos, fecho aspas, mais get seconds. Abro e fecho parênteses, mais. Salvo novamente. Opa, errei alguma coisa aqui. Mais get seconds, get minutes, mais, abro aspas, dois pontos, mais novamente, get seconds. E aí eu dou um mais, barra H1. Vamos lá. Ah, tá. Deixa eu deixar ele sem os segundos. Aqui. Pronto, tá bom? Então eu vou deixar ele só sem os segundos mesmo, ele tá dando um errinho. Deixa eu ver aqui. Opa, deixa eu colocar de novo. Isso. Hora, ponto, faltou hora ali, tá? Hora.getSeconds, que ele não estava puxando. Ctrl F5, acabo. Opa, deixa eu colocar um espacinho aqui. Acabo de inserir os segundos, tá? E à medida que eu vou atualizando a minha página, nota que os segundos vão trocando, ó. Porque é o que mais movimenta, mais rápido, né? Tá bom? E aí eu posso fazer o seguinte, eu já deixei isso aqui também digitadinho, pronto aqui no arquivo .js, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar ele, já deixei ele criado, tá? O que eu faço para utilizar ele lá no arquivo externo e chamar ele aqui no meu corpo, né? No corpo do meu HTML? Eu vou usar o script, vou chamar ele aqui, vou deixar ele aqui, tá? E vou tirar esse let.hora aqui e vou colocar ele aqui no meu arquivo JavaScript. Deixa eu Toggle Software. Pronto, tá? Criei ele aqui. Aqui dentro eu vou chamar ele, basta eu inserir um src, que é o source, né? É o caminho do meu arquivo. Function JS. Nesse caso, o que está acontecendo? Como eu estou utilizando o arquivo, né? Deixa eu mostrar na pasta. O arquivo do JavaScript está no mesmo diretório do meu arquivo HTML, então eu não preciso passar nenhuma pasta. Como ele está no diretório raiz aqui, basta eu informar o nome do arquivo, tá? Diferente do caso do CSS, lá que a gente viu, né? Que eu tinha que colocar o CSS, ou se aqui eu tivesse uma pasta chamada JavaScript, JavaScript, tá? Como não é o caso, eu não tenho uma pasta chamada JavaScript aqui, então o que eu vou fazer? Basta eu chamar o arquivo direto, tá? Ele está no mesmo diretório aqui do arquivo HTML que eu estou utilizando. Salvo isso aqui, basicamente, não tem muito segredo. Nota que aqui, ó, eu posso até aproximar aqui para diminuir a quantidade de linhas no meu código, para diminuir espaço e memória, né? Salvo esse texto, vou lá na minha página e atualizo ela. Olha lá, ó, continua funcionando. Perfeito? Ó, se você notar aqui, ó, é o text.html, tá? O arquivo que eu alterei é o text.html. Então eu tirei o conteúdo do meu script aqui, do JavaScript, coloquei no arquivo externo, né? Nesse arquivo externo eu inseri aí essa coisa da validação de hora e tudo mais, e lá no meu HTML eu só acrescentei o script, né? E acrescentei o meu source aqui, ó, que é o caminho do arquivo que está com as funções ali, o código em JavaScript que eu preciso usar nessa página. Nota, ó,
que eu falei para vocês o tamanho do H1, né? Então eu não estou digitando H1 aqui dentro de HTML. O meu H1 está lá dentro, como eu estou usando o inner HTML, ó, ele está dentro do código JavaScript. Eu posso alterar. Deixa eu diminuir H1 para H4. Vou apagar aqui, H4, salvo. Olha o que vai acontecer com a minha página. Ele diminui o tamanho da minha fonte, porque eu estou executando isso dentro do JavaScript. Tá? Vou aumentar novamente. Eu poderia utilizar o H1 lá no HTML, digitar aqui H1 e barra H1? Poderia, tá? Mas eu estou fazendo, no caso, dentro do script para você ver como é que funciona. Salvei, atualizei a página, ele voltou a aumentar o tamanho aí, para a gente ver como funciona isso na prática, para você entender como é colocar um script, um código de JavaScript dentro do meu bloco, dentro do meu arquivo HTML, e como eu posso pegar esse mesmo código, tirar ele fora, colocar num arquivo específico e poder utilizar ele dentro das páginas do meu website. Tá? Lembrando, isso é muito útil no caso, por exemplo, um exemplo, né? Um campo, uma validação do campo HTML, uma validação de um campo de CPF. O teu usuário vai digitar CPF no formulário, então você usa uma função para validar esse campo, para saber se aquele código, aquele número de CPF é válido, e aí você pode utilizar, se tiver em 4, 5 páginas do teu website, você pode utilizar a mesma função e não precisa criar ela mais de uma vez. Vamos para o slide para a gente avançar, o nosso tempo está acabando. E agora com o formulário, eu falo aqui sobre a questão de comentários, tanto em CSS quanto em JavaScript, tá? Eu faço comentário com barra, asterisco, asterisco, barra. O que tiver aqui no meio fica comentado, tá? Ele apresenta o Python é uma coisa legal, ele apresenta uma sintaxe muito parecida com Java, com Perl e com Python. Python é uma linguagem que eu particularmente gosto bastante, tá? E aí nós temos 3 tipos de declaração, que eu já falei, uma delas é o var, que é uma declaração, ela declara uma única variável, o let declara a variável local de escopo do bloco e o const declara uma constante, como por exemplo o número de pi, tá bom? Então você cria um const para guardar um valor que não se altera, que ele é sempre o mesmo valor. E aí a gente tem ali o JSON, são formatos, aí um padrão, né, um formato padrão de arquivos de texto que é utilizado basicamente no tráfego de informação entre o lado cliente e o lado servidor, tá? Quando você envia uma informação, por exemplo, do formulário, e aí você manda essa informação para o lado do servidor, quanto menor for o conjunto dessa informação em termos de tamanho, mais rápido essa comunicação acontece entre cliente e servidor, tá? Então JSON é isso, ele é uma estrutura em forma de texto que guarda para você uma quantidade de informação que pode ser transitada e pode ser enviada do lado do cliente para o lado do servidor, tá bom? Vamos para o slide que eu vou mostrar para você um exemplo desse JSON. A gente tem aí uma estrutura, se você notar, é um exemplo bem simples, né? Campo nome, age, eu tenho aqui a questão dos poderes, né? Imaginando que eu estou falando aqui de um jogo de computador, olha a estrutura como é simples, né? E isso aqui, como é texto puro praticamente, ele é muito leve. Isso é muito legal porque ajuda bastante. Aqui eu tenho um exemplo de um JSON, tá? Dentro de um script. Se você olhar aqui, ó, novamente, eu chamo a atenção para vocês observarem isso. É um fragmento de código, tá, gente? Esse código eu peguei de uma página que eu escrevi, ela é muito, muito, muito grande. Tá? Eu fiz umas alterações aí para mostrar para vocês, mas ela é muito grande, então não dá para trazer o código todo, tá? Aí eu crio uma função. Essa função é uma função chamada, que eu chamei teste atributos. É uma coisa que eu não faço, tá, gente? Essa é uma alteração, por exemplo, que eu fiz. Eu coloquei em português aqui, mas é uma prática da maioria dos programadores usarem termos em inglês, tá? Até porque o código, a prática de quem desenvolve, é desenvolver o código no idioma nativo da linguagem. A maioria das linguagens, elas foram criadas, a gente tem palavras reservadas, a estrutura da linguagem toda em termos de inglês. E assim, como o idioma ele é universal, muito provavelmente você desenvolve um programa que vai parar na mão de um outro programador que às vezes não é natural do Brasil, é um indiano, um alemão,
e o inglês ele vai acabar entendendo, porque ele acaba também adotando como prática o uso do idioma na estrutura do código dele. Então eu fiz uma alteração para que a gente entenda no português, mas é muito comum a gente usar o inglês, tá? Vamos para o slide que eu vou te mostrar mais um pouquinho. Aí aqui eu tenho uma estrutura, não vou ler ela, senão a gente perde um pouco de tempo, tá? E aí eu faço uma conexão de teste com JSON ali, que ele pega uns arquivos. Eu comentei, se você notar na frente, ó, eu fiz um // e fiz uns comentários para ver se fica claro o código, o que ele está fazendo, né, no código. Tá aqui, ó. Então isso aqui não vai ser executado pelo navegador, não vai ser interpretado, porque isso é um comentário, tá? Serve para a gente documentar o código e facilitar aí. E aí aqui, ó, eu criei um botão com um campo ali, que aí quando eu clicar ele vai executar essa função que eu criei de teste do JSON, que é essa aqui, ó, tá bom? Essa do meio, tá? Então ele vai testar isso aí. Isso é um exemplo de JSON, de uso do JSON. Nós temos o Ajax também. Ajax é uma sigla aí para Asynchronous JavaScript and XML. Ele foi um boom muito grande na época que eu fazia faculdade, porque o Ajax revolucionou no sentido de você tem uma página web, um formulário com muitos campos. E aí você vai preenchendo esses campos. Um exemplo prático para você entender. Imagina que você está lá escolhendo estado, e aí quando você escolhe num campo o estado onde você mora, por exemplo, um outro campo ele carrega automaticamente as cidades daquele estado. Isso é a utilização de Ajax, sem que eu precise, por exemplo, carregar a página por completo, né? Então ele carrega especificamente um campo. É muito legal, o Ajax é muito utilizado também, a gente necessita muito dele para dinamizar e diminuir o consumo de recursos no desenvolvimento da minha página, tanto do lado do cliente como do lado do servidor, tá? Vamos para o slide, a gente continua ali com, na sequência, Ajax JSON é uma casadinha também muito utilizada, tá? A gente tem aí, para obter certas execuções do lado do servidor, né? A gente obedece a alguns padrões adotados de objetos de JSON, tá bom? Então é muito legal utilizar os dois aí, vocês vão encontrar bastante coisa disponível nesse sentido. Canvas, gente, Canvas é uma tag em HTML5 responsável por fazer desenhos 2D, é uma nova também, né? Ela basicamente faz aí desenhos 2D e 3D e basicamente a gente utiliza o JavaScript para isso. E aí aqui eu tenho um exemplo básico, muito simples, que vai resultar nesse quadrado de cor azul que você está vendo aí do lado, tá? Eu instancio esse canvas aí, né? Um exemplo do método. Eu estou utilizando aqui nesse caso o document.getElementById do HTML e o canvas do HTML, né? E aí eu faço ali, se você olhar, ó, eu crio uma caixa, defino que essa caixa é do tipo azul e embaixo eu estou basicamente desenhando ela, passando os parâmetros ali do fill rect, tá bom? E embaixo eu chamo ela, ó, canvas, defino o ID dela, canvas, dentro, né, escrevendo aqui desenho, criado com auxílio de canvas, ele mostra aqui o título, ó, e na sequência embaixo ele faz o desenho, que é esse carinha aqui de baixo que está fazendo isso para mim, tá? Esse é um exemplo básico, vamos lá. Geolocalização, eu posso utilizar a geolocalização. Geolocalização, gente, basicamente é utilizado muito em dispositivos móveis, tá? E aí eu tenho um método chamado getCurrentPosition, que ele é basicamente, ele está dentro do objeto Py, que é o Navigator, tá? Tá aqui, ó, do objeto Py Navigator, tá? Então eu vou sempre usar Navigator, ali eu tenho um exemplo, ficou pequenininho o código, mas aqui só para que você entenda, né? Ele sempre vai solicitar autorização para que você permita informar a sua localização para aquele recurso web, tá, gente? Então tome muito cuidado com isso, mas aí está o código de geolocalização para você utilizar. Áudio e vídeo em HTML, a gente tem um exemplo aqui de áudio e vídeo, é basicamente a mesma coisa, eu simplesmente troco. Se você notar que eu estou usando um exemplo da tag vídeo, né, no body aqui eu tenho o body e logo embaixo eu tenho a tag vídeo. Eu estou usando um exemplo ali, que ele carrega um videozinho logo abaixo para você ver. E o áudio é a mesma coisa, tá? Então se você notar, ó lá, elemento,
E aí eu passo, utilizando os atributos aí do meu elemento, eu passo o que eu preciso passar para a minha tag áudio e ele constrói para mim o player aqui embaixo. Ele desenha para mim esse player no HTML, que é uma inovação aí do HTML5 também muito útil. A animação em transição, basicamente, é um recurso também muito necessário com a questão do HTML, porque ele vai fazer esse movimento, ele vai permitir que eu faça que eu crie essa dinamicidade na minha página, tá? E aí eu faço alteração de algumas propriedades ali que vão me permitir fazer isso dentro do div. Se você notar, eu estou usando o div nesse caso. Eu tenho bibliotecas e frameworks muito úteis aí. Um framework muito legal é o React. Ele está em alta agora, está aqui ele, eu até coloquei para vocês. Ele é muito tendência de mercado, tá? O React, inclusive, tem uma versão dele específica que é aquele exemplo que eu dei agora há pouco para vocês, que é o específico para a criação de aplicações para dispositivo móvel. O que é o legal dele? Como eu havia mencionado, você escreve o código todo do teu aplicativo em JavaScript e num dado momento você migra isso para a linguagem nativa, se for para Android, para a linguagem utilizada para Android, que na maioria é Java, e se for para Apple, por exemplo, para o iOS, ele vai migrar para a linguagem, por exemplo, Swift, que é a linguagem específica para desenvolvimento aí de dispositivos móveis da Apple. Ele faz essa migração e a tua aplicação fica como se fosse desenvolvida nativamente. Muito legal, tá? Vamos para o slide, a gente tem aí mais alguns, o AngularJS, jQuery, Node.js, muito conhecido também no desenvolvimento. Aí eu trago para você um script exemplo do jQuery, para você entender como funciona isso. Eu vou chamar ele, eu vou passar o source aqui, ó, ao invés de um arquivo para um arquivo no meu computador, eu vou pegar um link para puxar aí as características do jQuery para utilizar na minha página, tá? O React, como eu falei, o React Native aqui que a gente tem, que eu acabo de mencionar, ele é utilizado para a criação de aplicativos móveis, é uma sacada muito legal, tá? Então ele escreve, como eu falei, em JavaScript e você migra isso basicamente para a linguagem nativa. O Bootstrap, velho, que aí que a gente tem, né? Ele tem tanto Bootstrap para CSS como para o próprio JavaScript. Então a gente pode utilizar o Bootstrap também fazendo a mesma jogada. Eu faço uns imports aqui, eu tenho que conhecer, para vocês entenderem bem, eu tenho que conhecer o que eu vou precisar importar aí do Bootstrap para usar na minha aplicação web, tá, gente? Então muita atenção com isso aí. Vamos para a nossa situação problema 2, a gente volta rapidinho, 2 minutinhos para a gente concluir, eu finalizo com a situação problema e a gente toca.
Pronto, então a gente vai fazer a solução aí da situação problema 2, do nosso contexto 2, que diz que eu preciso agora validar algumas informações do campo do formulário, e uma dessas informações é o e-mail, porque a gente vai fazer uma campanha de marketing e a gente precisa do e-mail para entrar em contato com esse usuário. Vamos para o computador, que aí eu já avanço com vocês, tá? Eu deixei pronto um script de validação para a gente avançar, né, e ganhar tempo aí. Eu tenho aqui o meu formulário, que eu já formatei ele com CSS, está aqui bonitinho para você. Eu estou usando uma div e deixando ele bem no centro. E aí, ó, eu preencho, né, ele me pede um telefone, deixa eu colocar qualquer aqui. Ele me pede um e-mail, Leonardo, não vou colocar nada, né, vou colocar só Leonardo, vou escrever minha mensagem de verificação. Quando eu mando enviar, o que ele faz? Ó, antes de enviar, ele me mostra uma mensagem. Inclua um arroba no endereço de e-mail. Vou enviar novamente no endereço de e-mail. Leonardo está com um arroba faltando, tá? Então eu tenho um script aqui de validação que ele vai verificar para mim, basicamente. Esse script está disponível no HTML, no slide que vocês têm em mãos, tá? Gente, o que é legal comentar com vocês para vocês perceberem aqui? Esse script de validação ele pode mudar muito. A gente tem vários tipos. Se você pesquisar no Google, na internet, qualquer outro buscador, você vai encontrar vários modelos de script em JavaScript para validação de campos de um formulário, como no caso o campo de e-mail. Tudo depende muito do que você está fazendo na sua página e para o que você está fazendo. Então a gente tem, por exemplo, validação de CPF, que é muito útil. Você encontra pronto isso aí, tá? Vamos para o slide, a gente finaliza ali. Eu tenho para você o mesmo código que eu mostrei no computador, é o mesmo código que está ali. E aí a pergunta para a gente já ir para o encerramento, né? A casadinha HTML5, CSS, JavaScript é realmente útil? E a gente conclui a partir dessas 3 aulas que a gente teve até agora que sim. Na verdade, além de útil, ela é fundamental, ela é essencial para o desenvolvimento de boas páginas web, para deixar o nosso produto, o nosso trabalho ainda mais qualificado, tá? Slide, a gente termina ali. Recapitulando, hoje na aula a gente falou um pouco sobre JavaScript, conheceu algumas funções, alguns métodos, como declarar variável, tipos de variáveis, construímos alguns códigos em JavaScript, fizemos na prática na aula de hoje a utilização de JavaScript no corpo do código, do HTML, fora dele, importando, fazendo um link aí de um arquivo de JavaScript com o meu código da página, tá? Para finalizar, então, a gente tem aí a sintaxe, as funções, os métodos. E é isso. Espero que você tenha gostado, espero que os exemplos que estejam no slide sejam úteis. E, por favor, assim como eu recebi o feedback nas aulas anteriores, manda pelos tutores o teu feedback, encaminha para mim as tuas dúvidas, que é com essas dúvidas que eu consigo melhorar a qualidade da aula e entregar para você um conteúdo mais assertivo, para que isso seja útil para você no seu dia a dia, na vida profissional, para você como um futuro desenvolvedor web. Tá bom? Até a próxima aula.